quebrar esse tabu lá da Neoquímica Arena, Fábio Sormani. É verdade, Abel. O São Paulo nunca venceu em Itaquera, né? Nunca venceu. E esse tabu já tem 12 jogos, que são 9 vitórias do Corinthians e 3 empates. Inclusive tem um 6-1 aí no meio. Uma coisa impressionante se tratando de um clássico entre essas duas equipes. Já se vão aí 6 anos, né? 2014, a inauguração do estádio corintiano. E até hoje o São Paulo não conseguiu vencer. Mas, ao contrário das vezes anteriores, o São Paulo nunca chegou a Itaquera como chega nesse momento. Tão bem, tão fortalecido, o moral lá em cima, o time jogando bem, confiante como chega nesse momento. E ele nunca chegou a Itaquera pegando um Corinthians tão combalido como ele pega nesse momento. O time do São Paulo é muito melhor que o do Corinthians. E nesse momento, que a gente vive de momentos, o campeonato é muito longo. Ninguém consegue reinar no campeonato da primeira à última rodada. É impossível, é impossível. Mas nesse momento, eu acho que o melhor time do Campeonato Brasileiro é o São Paulo. Embora o Renato Gaúcho tenha garganteado aí depois de um jogo aí, foi contra o Vasco, né? Foi contra o Vasco nos 4-0. Não, porque jogamos o melhor futebol do Brasil. Aquele estilo do Renato, que a gente conhece muito bem e que é muito legal. Eu acho que o São Paulo, nesse momento, é o melhor futebol do Brasil. Está invicto a 13 partidas, venceu 11, empatou só 2, vem de 4 vitórias seguidas, goleou o Flamengo 2 vezes nesse período, um 4-1 no Maracanã, um 3-0 em São Paulo, tem mais um 2-1 lá no Rio de Janeiro, tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 42 gols, só fica um gol atrás do Atlético Mineiro, que tem 43, a melhor defesa da competição. Enfim, eu vou dizer, o São Paulo nunca chegou tão forte a Itaquera como ele chega nesse momento. Desculpa o clichê, mas nunca teve a faca e o queijo na mão para jogar na Arena Corintiana. E pela primeira vez eu vejo o São Paulo nessa condição. Eu acho ele muito favorito para ganhar o Clássico do domingo. Se vai ganhar, é outra história. É outra história. A gente sabe que o futebol é permeado de imprevisibilidade. Muitas vezes a gente vê times que não têm condição de fazer um resultado importante, de repente ganha. O Once Caldas foi campeão da Libertadores. Foi campeão da Libertadores. Quarta-feira, Santos e Grêmio. O Grêmio era muito favorito diante do Santos. Muito favorito. Empatou no finalzinho, num gol de pênalti. Então, o futebol permite essas coisas. É isso que leva a emoção ao futebol. Você começa a ver um jogo aí de uma outra modalidade, tem zebras em outras modalidades? Claro que tem, óbvio. O Gustavo está aqui, sabe muito bem, no que se trata do March Madness, que são as loucuras de março, quando começa o tournament do basquete. Então você vê lá uma universidade pequenininha, de repente, ganha de uma universidade grande, a chamada Cinderela, e chega no Final Four e às vezes pode até ganhar um campeonato. Bradley foi a última que fez isso, né? Então a gente vê essas coisas em outros esportes também. Mas ao contrário do futebol, para você ter uma zebra aprontando alguma coisa, o time tem que jogar bem. Um time de basquete inferior ao outro, ele tem que jogar melhor do que o outro para ganhar o jogo. No tênis, a mesma coisa. Idem para o voleibol, para o handball, etc. e tal. No futebol, não. No futebol, você pode jogar por uma bola. Você pode jogar por uma tal chamada bola vadia, que o Pascoal tanto gosta de falar. Depois você fica com o time inteiro atrás, vai ser uma bola parada. Você puxou um contra-ataque por falta. Aí você avança a becaiada. O cara cruza a bola na área, o nego vai lá e faz um gol de cabeça. 1-0. Você recua o seu time. 11 atrás. O adversário chuta daqui, chuta dali, bola na trave. O seu goleiro pegando dali. O nego salvando em cima da linha, papapá. O adversário chuta 38 bolas no gol, 45 na trave, papapá. E você ganha o jogo. O futebol permite isso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O São Paulo é muito favorito diante do Corinthians, mas é futebol. É futebol. E tem um tabu em jogo. Tem uma história entre Corinthians e São Paulo que a gente conhece muito bem e sabe que o São Paulo tem dificuldades para jogar contra o Corinthians. Tem um certo trauma para jogar contra o Corinthians. Eu até brinco, né? Quando o jogador do São Paulo está indo para o CT para treinar, alguma coisa assim, passa um motoboy com a camisa do Corinthians, ele perde a direção. Nossa Senhora, uma camisa do Corinthians. Isso existe, a gente sabe. O São Paulo tem essa dificuldade com o Corinthians. Mas mesmo assim, se eu tivesse que apostar o meu dinheirinho, eu apostaria no São Paulo. Acho que ele é muito favorito.
vezes, né? A gente já viu clássico com um time muito melhor do que o outro, e o que quase ninguém esperava acaba acontecendo, né? O Flamengo e Botafogo na semana passada, por exemplo, deu a lógica, o Flamengo ganhou, mas não foi aquele jogo, né, com aquela superioridade do Flamengo que todo mundo esperava. Isso acontece muitas vezes, tem esse tabu que o Sormani lembrou mesmo, de 12 jogos, né, Sormani? 9 vitórias do Corinthians e 3 empates. E o torcedor são paulino, óbvio que está otimista para quebrar esse tabu e vencer lá na Neoquímica Arena pela primeira vez. A gente viu ali, enquanto o Sormani falava, imagens do treino do Corinthians com o Gemerson recuperado da Covid-19, mas provavelmente ainda não vai jogar, o Jô suspenso. Aliás, vamos dar uma olhadinha no provável Corinthians, nas duas escalações. Primeiro a do Corinthians, o time que o Wagner Mancini deve levar a campo no domingo. Olha aí, ó, com o Cássio, o Fagner, aí a dupla de zaga, né? O Bruno Mendes e o Gil. O Gemerson ainda deve treinar um pouco mais para poder estrear com a camisa do Corinthians. E o Fábio Santos na lateral esquerda. Gabriel, Cantijo, Ramiro, Casares, olha aí, Casares e Otero, faz tempo que não jogam os dois juntos de titular, mas o Casares voltando ao time titular no lugar do Luan. E o Matheus Davó, o garoto da base do Corinthians, lá na frente já, como eu disse, já que o Jô está suspenso para esse jogo, porque foi expulso na última rodada. Vamos dar uma olhadinha? Diga! Alguém chamou, não? Não? Então vamos ver, então vamos dar uma olhadinha. Desculpa, eu achei que alguém tinha chamado. Vamos dar uma olhadinha no provável São Paulo para o jogo de domingo. Tricolor do Morumbi. Olha aí, em grande fase, hein? Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves e Arboleda. O Arboleda voltou a jogar bem, hein? De titular novamente. O Reinaldo, que está arrebentando também. O Daniel Alves voltando ao time, estava suspenso, não enfrentou o Botafogo. Luan, Gabriel Sara, Luciano, essa dupla tá jogando demais também, hein? Luciano e Brenner e o Igor Gomes. E dessa escalação aí, ó, Igor Gomes, Gabriel Sara foram substituídos com 12 minutos do segundo tempo contra o Botafogo. O Juan Fran também foi substituído, ou seja, o jogo já estava decidido, 3-0 já no primeiro tempo, e o Fernando Diniz ainda pôde se dar ao luxo de descansar e evitar um terceiro cartão amarelo, uma suspensão que poderia tirar algum desses titulares desse clássico diante do Corinthians. Gustavo Hoffmann, vimos aí as escalações, as prováveis escalações, né, para esse jogo de domingo. Como que você analisa o majestoso, mais um no estádio do Corinthians, lá em Itaquera? O favoritismo do São Paulo é evidente, né? Não tem nem como alguém querer discutir isso. São Paulo é o líder do campeonato. Na tabela, a gente pega a tabela do campeonato, São Paulo tem 20 pontos a mais do que o Corinthians. São Paulo tem 50 pontos em 24 jogos, o Corinthians tem 30. E a diferença entre as equipes é mais ou menos essa. São Paulo hoje, se não for o melhor time do Brasil, está tranquilamente entre os melhores, lidera o campeonato, tem uma ideia muito clara de jogo, um coletivo forte que potencializa o individual. Então, a temporada do Brenner é excelente. O Arboleda na defesa, você acabou de citar, Abel, se recuperou, jogando bem. O Gabriel Sara, no esquema tático do Fernando Diniz, tem muita importância. Não aparece tanto nos números, nas estatísticas de gol, assistência, mas dentro do mecanismo de funcionamento do esquema tático do Fernando Diniz, o próprio treinador já falou isso várias vezes, o Gabriel Sara é bastante importante. Aqueles questionamentos que haviam sobre o Daniel Alves por parte da torcida, ao menos já não são fortes mais, talvez de uma minoria. Então é um São Paulo muito confiante também, sabe o que quer fazer, sabe como fazer e vem conseguindo fazer. Isso é um ponto importante, porque muitas equipes têm padrão, têm ideias, mas o momento é ruim, a fase é ruim e não consegue os resultados. Agora o São Paulo vem conseguindo os resultados. Do lado do Corinthians, o estágio de formatação de time ainda é muito inferior ao do São Paulo. Teve troca de técnico, teve troca de comando, troca de estilo. O time, ao menos agora, não vive um momento de confiança tão baixa como viveu há algumas semanas. Resultados ainda bastante irregulares, atuações muito irregulares,
mas é uma equipe que vai se encontrando no meio da tabela, que para mim é a realidade desse time. Enquanto São Paulo vai lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não tem o Jô na frente, volta com o Davó, que aproveitou muito bem as oportunidades que teve, mas indiscutivelmente é um time inferior hoje ao São Paulo. Como o Sormani já colocou, e eu acho que todo mundo que gosta de futebol sabe disso, o favoritismo você precisa confirmar no campo. O favoritismo não te garante 3 pontos, não te garante a vitória. São Paulo vai tentar quebrar o tabu, é o favorito, mas sabe que vai ter um jogo difícil contra o Corinthians, acima de tudo pela rivalidade. Contra o Botafogo, se impôs. Contra o Botafogo, mostrou a diferença que existe entre as duas equipes. Contra o Corinthians, por ser um clássico, e o Corinthians está um estágio à frente também do Botafogo, que se tornou uma bagunça nessas últimas semanas, nesses últimos meses, o jogo deve ser um pouco mais complicado, mas mesmo assim o favoritismo é do São Paulo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.